Olá, boa tarde. Eu sou Ângela e hoje estou aqui no grupo Aulas da Vida para que nós possamos continuar a conversar e a refletir sobre o tema especial deste mês, que é Nossos Mortos Estão Vivos. O tema de hoje, especificamente, que nós vamos tratar são os desligamentos naturais, provocados e acidentais. Como nós faremos isso? A nossa doutrina espírita nos explica muito bem, através da organização de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Nós temos perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos e respostas esclarecedoras sobre esses temas. Vamos começar a nossa conversa, meus amigos e meus irmãos que acompanham e que têm interesse neste assunto. Começo dizendo a vocês que esta é uma reflexão nossa que vai ser construída durante esses 30 minutos aqui de esclarecimentos, não da Ângela, mas da codificação da nossa doutrina espírita, tão confortadora, tão esclarecedora que é. Então, o que é que a nossa doutrina diz sobre desligamentos? Nós vamos iniciar nossa reflexão buscando aqui no livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. No capítulo 5, ele vem esclarecer claramente sobre o que é desligamento e como ocorre. Então, para iniciar nossa reflexão, vamos lá ver o que Simonetti nos diz nesta obra, que também, do começo ao final da obra, é esclarecedora com relação à morte. E é interessante que ficamos de uma maneira bem mais tranquila, conhecedores e de tantas coisas que muitas vezes, realmente, a maioria de nós tem medo. Sobre desligamento, o que Richard fala? Ele diz o seguinte: a desencarnação, a maneira como o espírito, com seu revestimento perispiritual, deixa o corpo, é inacessível à ciência da Terra. Em seu estágio atual de desenvolvimento, porquanto ocorre na dimensão espiritual, que nenhum instrumento científico, por mais sofisticado, tem conseguido devassar. Então, este é um tema que não está ao alcance, inclusive, e também da ciência. Ele continua dizendo que ficamos, portanto, circunscritos às informações dos espíritos, que esbarram nas dificuldades impostas por nossas limitações. Algo como explicar a uma criança, por exemplo, ele nos diz, o sistema endócrino a uma criança, que não vai entender. E pela ausência da similitude, ele diz, elementos de comparação entre fenômenos biológicos e os espirituais. Então, esse desligamento realmente, ele não está ao alcance nem da ciência e ao nosso alcance, por falta, como ele diz aqui, de elementos de comparação. Nós ainda, como seres humanos, somos, sim, temos, né? E somos uma doutrina da filosofia, da ciência, da religião, mas não temos alcance para entender como acontece esse fenômeno de fato. Ele continua dizendo, mas vamos continuando porque vai haver aqui uma informação que nos ajuda muito nesse entendimento. Vamos lá, vamos em frente, nas aulas da vida. Sem entrar, portanto, em detalhes técnicos, ele nos diz, poder-se-ia dizer que o desencarne, que a morte, né, começa pelas extremidades e vai se completando na medida em que são desligados os cordões fluídicos que prendem o espírito do corpo. Então começa nas extremidades do corpo. Sabe-se que o moribundo apresenta mãos e pés frios,
um fenômeno circulatório, porquanto o coração enfraquecido não consegue bombear adequadamente o sangue. Mas é também um fenômeno de desligamento. Simonetti nos diz que na medida em que este se desenvolve, as áreas correspondentes deixam de receber a energia vital que emana do espírito e sustenta a organização física. Ele ainda nos diz, no desdobramento desse processo, quando é desligado o cordão fluídico que prende o espírito ao corpo, à altura do coração, este perde a sustentação perispiritual e deixa de funcionar. Cessa então a circulação sanguínea e a morte se consuma em poucos minutos. Então, quando é que a morte se consuma? Em poucos minutos. Quando, veja bem, quando é desligado o cordão fluídico que prende o espírito ao corpo. E ele fala que é a altura do coração e este então perde a sustentação perispiritual e deixa de funcionar. Então aí ocorre o fenômeno do desenlace, né? Do desligamento. Simonetti ainda nos explica o seguinte, que a medicina dispõe hoje de amplos recursos para reanimar os pacientes. Ele nos lembra que quando o coração, né, entra em colapso, a massagem cardíaca, o choque elétrico, né, ele lembra dos recursos que são utilizados para reanimar esse corpo. A massagem cardíaca, o choque elétrico, a aplicação intracardíaca de adrenalina tem salvado milhares de vidas quando aplicados imediatamente, antes que se degenerem as células cerebrais por falta de oxigenação. Caminhando para a conclusão do desligamento, o que é e como ocorre, ele nos diz: tais socorros são eficientes quando se trata de mero problema funcional, como o infarte, um estrangulamento de irrigação sanguínea em determinada área do coração, em virtude de trombo ou de estreitamento da artéria. O infarte pode implicar em desencarne, mas nem sempre significa que chegou a hora da morte, tanto que são frequentes os casos em que a assistência médica recupera o paciente. Muitos casos. Infelizmente, muitos casos não é possível. Se, entretanto, a parada cardíaca for determinada por desligamento do cordão fluídico, nenhum médico, por mais hábil, nenhum recurso da medicina, por mais eficiente, operará o prodígio de reanimá-lo. O processo se torna irreversível. Então, quando há o rompimento do cordão fluídico que une o espírito ao corpo, não há como reanimá-lo. Então, estes são os esclarecimentos que Richard nos dá nesse livro, que conta muito mais sobre a morte e sobre desligamentos, mas nesse capítulo 5 ele nos explica, e achei que no meu entendimento, para que nós continuássemos a nossa reflexão, nós deveríamos entender sobre que e como esse desligamento acontece, sobre o que estamos falando. No quesito desligamento, é o seguinte, nós vamos passar agora ao desligamento natural. Como é que ele acontece? O desligamento natural é quando a pessoa, na maioria das vezes, já está com uma idade avançada e que, de um dia para o outro, sabe aquela pessoa que dorme e no outro dia ela já não está mais encarnada? Quando você fala, nossa, foi uma morte tão tranquila, ele estava dormindo e houve o desligamento. E também nós vamos aqui lembrar de que Herculano Pires é um escritor, José Herculano Pires, ele nasceu em Avaré,
se não me engano, em 1914 e desencarnou em 79, em São Paulo. Herculano Pires, um escritor, um jornalista e uma pessoa que colaborou com a doutrina espírita, fazendo a tradução em francês de várias obras de Kardec. Então, Herculano é um homem que serviu a doutrina e que nós ainda hoje pegamos livros e conhecemos a sua história e seu trabalho como tradutor. Herculano Pires teve um desligamento muito curioso. Esse desligamento aconteceu em São Paulo, como eu já disse. Herculano sofreu um infarto. Ele foi levado para o hospital. Na sua casa funcionava um centro espírita, reuniões espíritas com seus familiares e simpatizantes e amigos e afins reuniam-se ali para estudarem a doutrina espírita. Naquele momento, as pessoas que ali estavam não sabiam que Herculano Pires havia passado mal e foi levado para o hospital. Ocorre que a reunião estava acontecendo, uma reunião mediúnica, e houve uma manifestação. O que acontecia em momentos de datas especiais na família de Herculano? Ele sempre escrevia uma poesia, ele escrevia um texto e dedicava à família. E naquela reunião mediúnica, receberam a seguinte carta de Herculano, que, segundo aquelas pessoas que estavam na reunião, Herculano estava encarnado. E veja a carta que eles recebem naquele momento. Família querida, vivendo contigo dias felizes e amenos na experiência do lar, prossegue a vida. Coragem e otimismo, não quero pompas nem velas, apenas a simplicidade do professor do interior em metrópole de céus e estrelas. Sustenta em apoio vibratório a casa, ampara o livro da codificação, e eu, em espírito ou memória, ao lado dos amigos espirituais, contigo sempre estarei. No apostolado de pregar e servir a doutrina dos espíritos com o mestre de Lyon, com Kardec. Virgínia querida, mais esposa do que esposo fui. Já não tem falar, nem riso, nem mais o poeta, mas que semblante triste o teu. Volta ao que era, como o tempo na casa velha, tudo é vida das noites de rima, doutrina e cozinha, lar, amigos. Não é confusão, é nova sensação, a de viver, sentir que já não sou corpo, mas alma, até que enfim. Desculpe, sou espírito de verdade, amparado em novas luzes. A nossa luzinha que ajudaste a construir. No momento adeus, menos choro e mais café. Se há dificuldade de captar a escrita, imagine a de despertar aqui, para dizer aos meus da sobrevivência da alma. Muita paz em Jesus. Herculano se manifesta no entendimento de todos. Herculano Pires ainda estaria encarnado e não mais estava. Ele estava aqui manifestando que já não estava no seu corpo. E somente depois da reunião chegou a notícia formal do falecimento. Ficou-se sabendo que Herculano, como eu disse para vocês, costumava escrever poesias dirigidas à família em ocasiões especiais. E assim procedeu novamente em data significativa, a de sua morte, a de seu próprio desencarne. No entendimento de Ângela, essa também foi uma morte muito natural. Natural no sentido de um entendimento, é claro que de uma pessoa que já trabalhava há muitos anos e que certamente um espírito preparado para isso, de se manifestar
logo após o seu desenlace, ainda que nem todos os seus familiares ainda sabiam desse desenlace. E ele vem de uma forma muito tranquila se despedir, de certa forma, da família e de sua esposa. Uma forma muito bonita de passar para o outro lado da vida, que é a nossa, verdadeira realidade. Lembrando que nós somos espíritos aqui na Terra, num planeta de provas e expiações, para evoluir, para aprender a servir genuinamente, para amar. Então essa pessoa que tinha esse mérito todo fez essa passagem de maneira muito tranquila e tentou passar essa tranquilidade para a família. No livro O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, para quem gosta de fazer a pesquisa e a fundo nesses temas, tem uma pergunta aqui, olha, no livro 2, capítulo 3º, livro 2º, capítulo 3, me desculpa, sobre separação da alma e do corpo. Vem também esclarecendo sobre morte, desligamento natural. É o capítulo que trata o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Pergunta 154, Allan Kardec fez a seguinte pergunta: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Amigo que está assistindo aqui, está acompanhando, essa é uma pergunta, uma dúvida que você também tem? A separação da alma e do corpo é dolorosa? A espiritualidade respondeu a Kardec: não. O corpo sofre frequentemente, mas durante a vida mais durante a vida do que o momento da morte. Neste a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim de seu exílio. Kardec faz uma nota e diz: a morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Então, olha como Kardec coloca de maneira tão simples como acontece o desligamento natural de fato, Chega pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. Nós ouvimos, desde criança, aquele termo assim, talvez vocês também já tenham ouvido, desencarnou como um passarinho. Já ouviram? É mais ou menos isso. 155, Kardec ainda quer mais esclarecimentos sobre isso. Então ele pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? E aí vem o que nós tratamos aqui no início sobre o desligamento, sobre o que Simonetti falou para nós. Então, repetindo a pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que retinham, ela se liberta, a alma se liberta. A separação, ele faz uma segunda pergunta. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Não. A alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se liberta, pouco a pouco, de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Então, para quem tiver o interesse de ler mais, entender mais sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual, separação da alma e do corpo, pergunta 154, inicia e vai até a pergunta 162. Gostaria ainda de tratar,
continuar nossa reflexão tratando do desligamento agora, do desligamento provocado. Quando nós pensamos em desligamentos provocados, a primeira coisa que nos vem à mente são os suicídios, não é verdade? Em O Livro dos Espíritos também, há questões que muito nos esclarecem sobre esse tema. Nós vamos ver aqui, no livro 4, no primeiro capítulo, pergunta 944 a 957, vai tratar sobre desgosto da vida e suicídio. Mas quando nós falamos provocadas, né, é uma morte, um desligamento que não é natural, ele foi provocado. Nós podemos também lembrar de, por exemplo, processo de eutanásia, né, assassinato em momentos de furtos que acontecem. Esse era mesmo o momento do desligamento? Foi um desenlace provocado naquela situação. Quando há um planejamento reencarnatório, já ouvimos muito que não há um planejamento reencarnatório onde é escolhido ali, nesta existência, esta pessoa, ou eu prefiro, não tem isso. Vou ter o meu desenlace no momento de um furto, serei assassinado. Não. Então, são desligamentos provocados. Mas vamos lá. Em O Livro dos Espíritos, pergunta número 944, ela é muito clara também. O homem tem direito de dispor de sua própria vida? Não. Os espíritos respondam. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei de Deus. 944A. O suicídio não é sempre voluntário? Os espíritos responderam a Kardec. O louco que se mata não sabe o que faz. Então, o suicídio nem sempre é voluntário. E aí, nós vamos pensar, né? E refletir sobre essa questão e pensamos que o conhecimento, o entendimento, a lucidez de nossos atos nos leva a ter a responsabilidade pelos nossos atos. Tanto neste, que é algo tão sério, né, que transgride as leis de Deus, que ninguém tem esse direito, somente Deus, de tirar a vida de alguém, de causar esse desligamento, ou de entender o momento certo do desligamento de todos nós. Então, esse conhecimento se torna uma responsabilidade nossa, das nossas ações. Não só nesse quesito, mas em todos os demais da nossa vida. Então, todos nós que tivermos atitudes, digamos, equivocadas ou que transgride a lei de Deus, que não esteja no caminho que nós já conhecemos, né? Assim como Jesus nos ensinou, nós teremos consequências. E isso, um dia, aquela frase, né, que nós, às vezes, em conversas ouvimos ou falamos, um dia a conta chega. Então, nós temos que ser responsáveis e saber que haverão consequências. Nós vamos passar agora a um caso que vai ilustrar essa questão. Nós vamos, nos anos mais ou menos ali de 90, um amigo nosso, um caso real assim, do meu conhecimento mesmo, um amigo nosso pegou carona para ir de uma cidade a outra, a trabalho, com mais 2 pessoas que iriam também a trabalho. Na estrada, houve um acidente onde esse carro se chocou com um caminhão. 3 pessoas tiveram seus desligamentos. Os 3 vieram a óbito nesse acidente. Uma pessoa de mais ou menos 50 e poucos anos, os demais nos 20 e poucos anos, os outros 2. Esse meu
posso dizer meu amigo, era muito espírita, já era, com 20 e poucos anos, um palestrante espírita, tal a sua dedicação, o seu comprometimento com o trabalho junto à doutrina. E tempos depois, alguns meses, não muito tempo depois, nós recebemos uma carta psicografada deste amigo que vinha já trabalhando, né, junto à espiritualidade e à doutrina, e ele conta-nos como foi o seu desligamento nesse acidente. Ele conta do choque, que foi realmente como um susto, e imediatamente eles puderam ver os espíritos socorristas da estrada, que os encaminharam. E daí ele teve um tempo de adaptação, com certeza, e resumidamente, ele conta que ele estava sendo preparado para que ele passasse a trabalhar junto às equipes socorristas nas estradas, porque tantos acidentes nós temos notícias, né, aqui no Brasil e também fora, mas no Brasil o índice é muito alto. Então tratou-se de um acidente em que foram socorridos imediatamente. Nós também trouxemos um caso aqui para ilustrar uma morte, um desligamento por acidente e um desligamento provocado. Numa mesma família, nós vimos isso acontecer. No mês de fevereiro do ano de 1996, numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, um casal recém-casado se prepara para sair para uma festa. E numa rua, ele estava na sua mão, estava adequadamente obedecendo às leis de trânsito, mas veio um caminhão que não estava na sua via, chocou com esse carro e imediatamente essa pessoa, que nós vamos chamar aqui de Pedro, desencarnou. Houve um desligamento súbito, tanto que a sua esposa, que permanece, né, encarnada, ela chegou a ter a vidência de espíritos que o socorreram. Foi uma morte muito rápida por acidente. Um jovem rapaz. A mãe, que nós até conhecemos, tinha 2 filhos. E no mesmo ano de 96, em dezembro, o seu segundo filho, com uma tristeza muito grande devido a um rompimento de um noivado, ele faz o seguinte: ele vai para a rodovia, entra na frente também de um caminhão e provoca o seu desligamento. Quando as pessoas fazem isso, elas acreditam que, muitas vezes, o sofrimento vai acabar, que tudo vai acabar. Mas não é isso que acontece. Porque como nos diz aqui, nos responde a espiritualidade, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E vamos lembrar que a pergunta seguinte, o suicídio não é sempre voluntário? Aí ele disse que o louco, né, que se mata não sabe o que faz. Mas aquele que sabe o que faz, infelizmente, tem consequências. E há muitas obras na nossa literatura espírita que vêm nos contar o que acontece do outro lado e algumas experiências. Então, neste caso que eu contei agora, tem a ilustração tanto do desligamento por acidente e do desligamento provocado. Em ambos, com certeza, há assistência. Mas como também nos lembra Simonetti, quando nós falamos do desligamento, há muitas coisas que nós, seres humanos, que somos imortais e que muitas vezes queremos entender tudo o que se passa com o outro, porque já estudamos um pouco, já lemos, conhecemos um pouquinho, ele nos alerta no início dessa nossa reflexão, que tem muitas coisas, inclusive essa questão do desligamento, que não estão ao nosso alcance, até por falta de similaridade, por falta de uma referência, né? Esse
corte, esse rompimento do cordão fluídico, esse fato do desligamento, nós não conseguimos explicar e entender como ele realmente o é. E assim também entendemos que muitas vezes quando acontece um acidente, quando acontece uma morte provocada, na morte natural nem tanto, mas há muitos julgamentos, há muitas pessoas que julgam entender como é que a pessoa vai ser recebida, como ela não seria recebida, como se nós pudéssemos de alguma forma entender o que acontece com cada um que parte para o outro lado da vida. E o que eu gostaria de lembrar aqui, que como espíritas que somos, entendedores de que nossa verdadeira vida é a verdadeira vida, é a espiritual, e de que Deus não nos abandona em nenhum instante e que nós estamos passando aqui por mais uma experiência, quando nós voltamos para casa, nós com certeza somos assistidos de alguma maneira. Ninguém fica desamparado. Isso nós sabemos e nós acreditamos. Não há como julgar como foi a chegada do Pedro ou do Paulo ou do João ou de quem quer que seja do outro lado da vida. Agora existe um instrumento que nós podemos, que não é o julgamento, mas como nós podemos ajudar os familiares que ficam e o espírito que partiu, fazendo as nossas orações. E lembrando que essas orações é um instrumento bendito e que, partindo de um sentimento sincero, pode alcançar realmente as alturas, ajudando esses familiares que ficam devastados em todas essas situações, principalmente nas mortes provocadas, em ocasião de morte provocada e de morte acidental. Porque quando se espera que um familiar que é caro para o nosso coração irá desencarnar, durante meses ali, de repente, numa situação de tratamento médico ou de idade, os familiares vão se preparando para uma separação mesmo que momentânea, como nós sabemos. No caso de acidente e de morte provocada, é uma violência, podemos dizer assim, aos sentimentos, aos corações de familiares que ficam e também a esse espírito que voltou para o plano espiritual, muitas vezes muito antes da hora combinada, como diria Richard Simonetti em tantas aulas que nós tivemos com ele. E aí, Ângela, como é a nossa reação, nós que ficamos? Primeiro eu já falei sobre o não ao julgamento, sobre as orações que podemos fazer para ajudar. Ângela, e as lágrimas? Nós às vezes pensamos e temos essa dúvida se nós atrapalhamos o nosso ente querido que foi. E aí eu quero até encerrar nossa conversa dizendo o seguinte: o que Chico Xavier nos dizia sobre isso. Um choro e lágrimas com lamentação e com revolta irá sim prejudicar tanto a si mesmo quanto ao espírito, irá perturbar esse ente querido que partiu. E ele diz que as lágrimas com saudade, com expressão do amor, e a saudade é natural, elas não vão fazer mal. É necessário que haja esse desabafo, digamos assim, né? Vamos chamar de desabafo. Então, lágrimas sem lamentação e sem revolta. E lembrando que as orações podem ajudar a todos os familiares e aos nossos espíritos que são caros aos nossos corações, que partiram para o plano espiritual, mesmo sendo em desligamento natural, acidental ou provocados. A nossa oração, a nossa fé em Deus nos ajuda a ter calma, a ter serenidade, melhor entendimento. E vamos respeitar a dor do outro, porque a dor de um não é igual à dor do outro. Depende muito do entendimento de cada um, das experiências de cada um aqui no nosso
planeta e no mundo em que vivemos. Então vamos todos respeitar a dor dos nossos irmãos e respeitar também os nossos melhores sentimentos, que possam ser os melhores sentimentos para o nosso próximo. Vamos lembrar o Mestre Jesus, quando ele avisou aos apóstolos que ele partiria em breve, volta para casa, ao plano espiritual, digamos assim. Um dos apóstolos, se não me engano, João, disse: mestre, nós sentiremos saudade. E aí ele disse: amai-vos uns aos outros, como irmãos, como eu vos amei. Foi quando ele disse isso. Então, quando nós, da dor, nós passamos a doar amor, entendimento, serviço em função do nosso próximo, as dores que existem em nós, de saudade, dessa perda momentânea de contato com essa pessoa que nos é cara, ela é amenizada. Então, nos doemos mais, sirvamos mais e vamos aprendendo assim a amar mais. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos os nossos lares. Que assim seja.